12, quando o anjo do Senhor disse a Abraão: agora sei que temes a Deus, quanto a palavra que Abraão disse ao seu filho, uma palavra de confiança, quando ele perguntou onde está o carneirinho para o sacrifício, e Abraão disse: o Senhor proverá, o Senhor dará o que for preciso. Podem sentar-se. Queridos internautas também, peço por gentileza que vocês coloquem o nome da cidade ou do estado onde vocês estão acompanhando esse nosso culto. O capítulo 22 de Gênesis, ele é muito profundo. Não sei se vocês prestaram atenção quando Deus chamou Abraão, ele de bate pronto, ele disse: estou aqui. E aí Deus faz o pedido para Abraão, e vocês viram a argumentação de Abraão quando Deus fez o pedido para ele? Vocês prestaram atenção? Como Abraão, ele ficou discutindo com Deus se ele estava ouvindo direito, vocês viram isso? Não, não tem isso. Deus diz a Abraão, ele diz: estou aqui, e aí Deus vai direto. Pegue agora Isaque, seu filho, o único filho a quem você tanto ama. E Deus sabia que era um amor extraordinário, porque o Abraão tinha sido chamado por Deus quando tinha 75 anos da cidade de Ur, lá dos caldeus, uma cidade muito idólatra. E Deus tinha prometido que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão, com 100 anos de idade, até diz: Deus, o Senhor se esqueceu, vai ter que o Eliezer, aí, o meu empregado, herdar minhas coisas. E Deus diz a Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. E Deus dá Isaque de presente assim, ó, começa por aí, que alguém com 100 anos de idade, a mulher com 90 anos de idade, já começa um grande milagre, e é só Deus mesmo que fez o Abraão ter o Isaque. Só que agora, aquele filho da promessa, que nasceu 25 anos depois que Deus prometeu, Deus diz: pegue seu filho, o único filho a quem você tanto ama, vá até a terra de Moriá, ali na montanha, que eu lhe mostrar. Queime. Esse era o holocausto, um sacrifício totalmente queimado a Deus. Abraão não discute, o texto não fala, mas eu queria convidar vocês a entrar nessa história, a se colocar no lugar desse pai, no lugar dessa mãe também, porque Abraão não foi pai sozinho, né? O Isaque não nasceu só por causa de Abraão. Vocês conseguem imaginar a Sara? Por que ele vai levar esse menino junto? Não era costume. E aí ele acorda de madrugada rachando lenha, e eu fico imaginando o Abraão rachando lenha. O que tudo passou na cabeça dele? Entra na história comigo. Cortou a lenha para o sacrifício, saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram com ele. 4 pessoas, 3 dias de caminhada. Aí vocês imaginam, saíram bem cedo, madrugada, e todo um dia. Vocês sabem como é criança, né? Que vai perguntando: pai, o que é aquilo? Pai, o que é aquilo? Onde é que a gente vai, pai? Já está chegando, né? Aí vem uma noite de sono, barraca. Eu fico imaginando eu como pai, olhando para o meu filho, de noite lá, fechando os olhos e dormindo, e a gente perdendo o sono com certeza. E agora? Segundo dia de viagem, tudo de novo. Terceiro dia de viagem. O que rolou de conversa? Não sei, a Bíblia não fala. Ela vai direto ao ponto. E aí no terceiro dia Abraão viu o lugar, disse aos empregados: fique aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para fazer o quê? O que diz a Bíblia? Eles foram fazer? Está ali no versículo 5.
Gênesis 22, 5. Para quê? Adorar a Deus. Você conseguiria? Isso é culto. Eles foram prestar culto a Deus e Abraão com o coração dilacerado porque sabia o que Deus tinha pedido. E olha o que ele diz, daqui a pouco nós... Ele não disse daqui a pouco eu vou voltar. Ele disse daqui a pouco nós voltamos. Depois a gente vai ler um texto do Novo Testamento que vai mostrar isso, é um negócio lindo que tem na Bíblia. Do que Abraão disse aqui, daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou a faca, o fogo, e os dois foram andando juntos, e aí aquela história de criança, né? Pai, está tudo aqui, tudo certinho. Mas só está faltando o carneirinho. E aí Abraão diz, Deus proverá, ou Deus dará o que for preciso. Até no meio evangélico se fala muito, né? Jeová Jirê, sabe? Ou Yahvé Jirê, Yahvé Jirê. Deus proverá, o Deus dará o que for preciso. O que passou tudo na cabeça do Abraão em todo esse tempo, com seu filho, até chegar lá, a pergunta do menino. E aí o Abraão só disse isso, Deus proverá, porque ele foi profundamente inspirado. E aí eu anotei para mim assim algumas palavras. Quando um homem com mais de 112, 114 anos de idade, Abraão viveu 175 anos. Ele foi chamado com 75, viveu 175 anos. E esse homem com essa idade, haja coração, né? Eu fiquei pensando em palavras como teste de fé, perseverança, fidelidade, confiança e uma palavra que está cada vez mais difícil nos dias de hoje, que é obediência. Porque se tem uma coisa que muitos cristãos também gostariam de mudar, inclusive na oração do Pai Nosso, é seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Abraão não questionou nada, e ele confiou e disse, Deus proverá. Quem tem sua Bíblia aqui na página 812, vocês que têm a Bíblia, 812 é Isaías 55. Isaías 55, deem uma olhada nesse texto, versículo 8. Talvez você esteja pensando, mas que coisa maluca essa história. Mas pastor, não era proibido, não diz lá em Levíticos que é proibido o sacrifício de criança, isso não era coisas que os povos vizinhos faziam a um Deus chamado Moloque? E Abraão não sabia disso? Sabia, mas e como é que ele vai? Ele confiou que Deus sabia o que estava pedindo, ele obedeceu mesmo não entendendo. Olha o que diz Isaías 55, 8, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Quando vier o dia mau na sua vida, e o dia mau um dia vem, lembra disso. Eu gostaria de poder, como pastor, dizer, olha, se a gente crê em Deus, não vamos ter problema nenhum na vida. Eu gostaria de poder dizer para vocês, mas eu estaria indo contra Jesus, porque o próprio Jesus disse, no mundo passais por aflições. Então os pensamentos de Deus, num primeiro momento a gente não vai entender muita coisa. Na página 1246 da sua Bíblia, você que tem a Bíblia usada aqui na igreja, Romanos 8, versículo 28, esse é um texto de profundo desafio de confiança, Romanos 8, 28. Porque aqui tem uma palavra que às vezes a gente fica pensando, será mesmo? Romanos 8, 28. Aqui diz, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Aqui diz todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então guarda sempre isso no coração, o plano é dele, o plano dele é perfeito, e às vezes a gente não entende o plano de Deus. E eu volto a dizer que num primeiro momento é difícil. Vocês viram que Deus não contou o final da história para o Abraão e disse: Abraão, vamos fazer o seguinte, você vai ficar famoso. No final eu vou te salvar, Abraão, mas olha, eu vou te pedir isso aqui. Mas no final, Deus não falou nada disso. Deus só disse: pega, vai e sacrifica. E o Abraão foi. E tem um salmo muito conhecido que também é desafiador. Tem tantos textos da Bíblia, mas o Salmo 37, muitos sabem ele de cor, principalmente em palavras mais antigas, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega, confia. Aqui nas nossas Bíblias, na Nova Tradução, diz: ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. O seu desafio e o meu é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, e queridos internautas, talvez vocês e eu não compreendamos porque nós algumas vezes somos atingidos por dúvidas, por desastres, por doença, por tratamento prolongado, por morte. Talvez a gente não entenda isso. Por isso que esse texto que Deus deixa na Bíblia, onde Abraão deposita confiança e diz inspiradamente: Deus proverá, é algo que só Deus pode trabalhar no nosso coração. Quando Deus erguia o punhal, gente, imagina a cena, né? Até porque o Isaac já devia ser um adolescente. E se ele quisesse, ele saía correndo do pai, de 100 e poucos anos de idade. Ele poderia, ou teria até talvez tanta força ou mais força que o pai, disse assim: que é isso, pai? Não vou deixar você fazer isso, não. O Isaac, ele se permite isso. Abraão prepara um altar, deita o seu menino, amarra ele, e quando pega, aqui não diz que é qualquer anjo, é o anjo do Senhor, e quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, é o próprio Senhor. A voz do céu que diz: para. Não machuca ele. Agora eu sei que temes a Deus, porque não me negou teu filho, teu único filho. Você foi até o fim. Por que Abraão confiou? Porque ele conhecia o Deus que ele cria, o Deus do passado, o Deus que tinha feito tanta coisa, o Deus que tinha feito o milagre da vida, que tinha dito: olha, você vai ser pai de muitas nações. Então Abraão confiou. O Deus do ontem, do hoje e do amanhã, Abraão sabia: esse é o Deus que eu creio. E por isso ele foi até o fim. Irmão, irmã, a palavra de Deus diz que Ele disciplina quem Ele ama. Parece meio doido isso, né? Mas Ele diz isso, que Ele disciplina quem Ele ama. Se você abrir Hebreus 12, lá na página 1237 da sua Bíblia, olha que texto profundo. De vez em quando a gente precisa abrir textos como esse. Hebreus 12, versículo 7, está aqui falando de lutas, de sofrimentos. Página 1237 na Bíblia de vocês, das que são aí da igreja. Suportem o sofrimento com paciência, diz o versículo 7. Como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos, então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem,
para que participemos da sua santidade. Uau! Deus nos corrige para que a gente participe da sua santidade. E o 11 diz: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Deus não tenta. Deus prova. Mas o diabo vai sempre querer se aproveitar da prova para tentar. A prova visa um objetivo de melhora. Por isso, quando a gente ora ao Pai Nosso, a gente diz: não nos deixes cair em tentação. Nós não dizemos: não deixa chegar alguma tentação. Tentação sempre vai ter. Mas nós pedimos que Deus não nos deixe cair, não nos deixe desistir de fazer a vontade dEle. Abraão tem o seu nome na galeria dos heróis da fé. Você que está com a Bíblia aberta em Hebreus 12, volta no 11. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, aqueles que têm um reconhecimento especial de Deus. Lá no versículo 8 já diz que pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu. A primeira obediência foi sair lá de Ur. Estava tudo bem na vida dele, tudo confortável, e ele saiu para obedecer. E no versículo 17 de Hebreus 11 diz assim: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Acompanha aí comigo. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele, Abraão, estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Vocês viram que o grande segredo aqui do Abraão estava a confiança na ressurreição. E sabe quantas histórias de ressurreição tem na Bíblia antes de Gênesis 22? Nenhuma. Sabe a gente aqui que está no mundo de luta e vai ser assim até o último suspiro? Não é à toa que a gente confessa no credo lá e na ressurreição. Porque quando vier a luta para a vida e para a vida daqueles que nos cercam, a gente sabe que não é o ponto final aqui. Vocês viram o que Deus fez? Eu acho que Deus preservou esse texto na Bíblia para nos fazer pensar. Se Deus pedisse para você algo que você mais ama, como é que você reagiria? Você também de bate-pronto iria, como Abraão foi, ou dizia assim: não, espera aí, acho que eu não ouvi direito. Você faria como Gideão fez até que lá, disse: não, espera aí, Deus, primeiro vamos fazer o seguinte, né? E começou a fazer provas com Deus. Como é que a gente faria? Se Deus pedisse para nós: eu quero ver se você me ama mais que tudo. Sabe o que Deus impediu que Abraão fizesse com seu filho? Lá no Monte Moriá. Deus não livrou Ele próprio de fazer isso com seu filho no Monte Calvário. Deus não foi ao fim com a história do Abraão, mas foi ao fim com a história do seu filho Jesus, que fez o melhor por você. O homem de dores de Isaías 53, o cordeiro que foi mudo, aquele que disse: está consumado, está feito, está pago a sua dívida.
Você sabe desse Deus do ontem, esse Deus do hoje, esse Deus do amanhã, Ele é o mesmo. O próprio Hebreus diz isso, que esse Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando a prova vier na sua vida, a luta vier na sua vida, saiba que o mesmo que nunca abandonou você, Ele vai continuar do seu lado em cada dia. Ele deu o Filho dele, perfeito por você. Se um dia Deus pedir algo para você, o seu tempo, o seu corpo, os seus bens, os seus dons, vá até o fim. E que você possa ouvir também: agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus. Na paz de Jesus e no amor de Jesus que foi até o fim, que o Senhor segure a tua mão, te carregue no colo e te fortaleça em todas as horas da vida. Nas horas alegres, diga: dai graças ao Senhor. E nas horas difíceis, saiba que esse Senhor está do seu lado. Amém.